Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre as cruzadas. Fica com a gente, chama a vinheta! Muito bem, galera, o nosso papo hoje é sobre as cruzadas, ok? E a gente vai primeiro conversar sobre as cruzadas iniciais e o contexto no qual as cruzadas aconteceram. E depois a gente vai trabalhar as consequências das cruzadas. Primeira coisa que a gente tem que olhar, e tem que olhar com bastante atenção, é o que está acontecendo nesse momento da Baixa Idade Média, quando as cruzadas aconteceram. A gente sabe que a primeira cruzada parte do século XI. Mas o que está acontecendo nesse momento aí, do século XI para frente? Nós temos algumas transformações que estão acontecendo nessa fase da Baixa Idade Média. E que a gente vai ver acontecendo entre o XI e o XIII, principalmente, e algumas vão se estendendo até o século XV. O que está acontecendo nesse momento? Quais são as mudanças que estão acontecendo? Primeiro, a gente sabe que nessa época, na Baixa Idade Média, no início da Baixa Idade Média, você tem uma diminuição daquelas grandes invasões que a gente viu lá no século IX. Né? No século IX, a gente estudou, quando estuda o Império Carolíngio, a gente vê que o Império Carolíngio fica invadido, né? Fica totalmente sitiado, né? Pelos árabes ao sul, né? Pelo leste, também pelos húngaros, os vikings cercando ali do norte. Então nós temos um período de grandes invasões que vai se estendendo. Só que quando chega a partir do século XI, nós temos uma diminuição dessas invasões. Com essa diminuição de invasões, eu tenho maior estabilidade. Né? Se a galera não está mais correndo de um lado para o outro em função das guerras e em função das invasões, você vai ter uma vida mais estável. E se você tem uma vida mais estável, qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Você vai viver melhor e, consequentemente, mano, você vai botar para fazer filho. Não é isso? E é o que a galera começa a fazer. Começa a botar para fazer filho e começa a acontecer um aumento populacional, uma expansão demográfica. E a gente vê isso nesses números. Né? Isso aqui são números aproximadamente do século XIV. Né? Na região da Inglaterra, pulando de 1,5 milhão para 3,7. Nas áreas onde era a Itália, que ainda não estava unificada, que a gente sabe que a Itália só vai se unificar no século XIX, né? Está saltando de 5 milhões para 10, na França de 6 milhões para 15, ou seja, você tem um surto, né? Um aumento demográfico muito relevante acontecendo nesse momento. Ora, se aumentou o número de pessoas, aumentou o número de bocas para comer, não é isso? E se aumentou o número de bocas para comer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar as minhas áreas de cultivo. Eu tenho que aumentar minhas áreas de cultivo, eu tenho que produzir mais alimentos para poder dar conta dessa grande quantidade de pessoas que agora essas populações apresentam. Consequentemente, o que está acontecendo então na Baixa Idade Média? Um movimento de inovações e um movimento de aumento dessa produção agrícola que é possibilitado por essas inovações. Então eu vou me preocupar em produzir mais, em expandir áreas de cultivo e, consequentemente, eu vou ter que inovar. Né? Eu vou substituir o arado de madeira pelo arado de ferro. Eu vou aperfeiçoar o meu moinho hidráulico. Eu vou pegar os pântanos e eu vou aterrar. Eu vou pegar as florestas e eu vou derrubar. Eu vou ampliando as minhas áreas de plantação. Eu vou ampliando as minhas áreas de cultivo. E tudo isso para quê? Para suprir essa demanda, essa nova demanda. Só que nesse movimento, enquanto eu vou aperfeiçoando as técnicas agrícolas, enquanto eu vou aperfeiçoando e expandindo as minhas áreas produtivas, eu vou ter outra situação acontecendo. Eu vou ter um processo onde vai haver uma transição nessa mão de obra dentro desse sistema feudal. Por quê? À medida que eu aperfeiçoo as técnicas agrícolas e eu aperfeiçoo os instrumentos agrícolas, eu não vou ter mais a necessidade daquela grande quantidade de servos que eu tinha antes. Não é? E se eu não vou ter mais aquela necessidade, daquela grande quantidade de servos que eu tinha antes, qual vai ser a consequência disso? Eu vou ter uma série de camponeses que vão ficar marginalizados dentro dessas áreas produtoras. Então eu tenho um movimento inverso acontecendo aqui. Eu tenho camponeses que vão ser expulsos, que vão ficar marginalizados dentro dessas áreas feudais e que vão acabar sendo expulsos. E qual vai ser a perspectiva que esses camponeses vão ter? A gente vai já ver qual é a perspectiva que esses camponeses vão encontrar. Né? Esses camponeses que estão fazendo esse movimento, estão sendo expulsos dessas áreas feudais, desses territórios, em função de todo esse momento de mudança, de inovação nas técnicas agrícolas e nos instrumentos agrícolas. Essa dispensa de servos que alguns autores vão falar. Além disso, nesse mesmo período eu tenho um problema com os nobres, que a gente vai já conversar a situação dos nobres, qual é o problema deles e que vai acabar fazendo com que esses nobres sejam motivados a participarem das cruzadas. A gente vai já falar sobre isso.
Do outro lado da situação, o que eu tenho também acontecendo? Eu tenho também acontecendo nesse momento da Baixa Idade Média um desenvolvimento comercial. Né? A gente sabe que lá no auge do feudalismo, quando a gente estuda a estrutura feudal, a gente conversou na aula sobre feudalismo, que a economia feudal, ela é predominantemente o quê? Qual é a principal atividade econômica? Ela é predominantemente agrária. E o comércio? O comércio existe no feudalismo? Ele existe, mas ele é baseado no quê? Nas trocas, não é isso? Nesse movimento dinâmico da Baixa Idade Média, o que está acontecendo? Eu tenho uma intensificação dessas trocas. Eu tenho uma intensificação dessas relações comerciais. Então a galera cada vez mais vai trocar grãos, ovos, aves, peixes, lã, tudo que é excedente num feudo e que é carente no outro feudo, a gente vai intensificar esse processo de trocas. Então, consequentemente, eu tenho também um novo dinamismo nessa questão comercial, que a gente vai ver que vai caracterizar essa Baixa Idade Média, do século XI, principalmente do 11 até o 13, porque o 14 a gente vai ver que é o século da tragédia. Né? A gente vai ter uma aula sobre o século 14, onde a gente vai ver as grandes tragédias que essa galera vai enfrentar. A peste negra, né? A fome, todas as consequências das guerras e tudo mais, que vão tornar o século 14 o pior século da história. Então é nesse cenário que as cruzadas vão acontecer. É nesse processo de transformações que as cruzadas vão acontecer. E o que foram essas cruzadas? Quando a gente começa a estudar as cruzadas, o que vem à nossa mente? Primeiro, é legal a gente olhar a origem do termo. Qual é a origem do termo cruzadas? A origem do termo cruzadas é essa palavra aqui em francês, né? Que o meu preparo linguístico não permite pronunciar com perfeição. Mas se tem alguém aqui que sabe francês, pode dizer. Alguém sabe francês? Sabe como é que pronuncia essa palavra aqui? Não? Né? Parece croissant, né? Mas eu vou pronunciar. Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Croissant, croissant, né? Croissant. Né? Isso, olha aí, ficou bonito, gostei da tua pronúncia. Crossman, que significa o quê? Significa cruzamento, tá? As cruzadas eram o quê? Um cruzamento? O que é isso? Não, cruzamento no sentido de travessia. Então sempre que eu pensar em cruzada, eu vou pensar em travessia. Por quê? Porque esses cruzados é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão fazer travessias. Eles vão atravessar territórios, enfrentando as adversidades, enfrentando a fome, enfrentando a guerra, enfrentando os ataques, né, contra os inimigos. Eles vão passar por travessias, enfrentando todos os obstáculos possíveis e imagináveis. Então, sempre que você pensar em cruzadas, você lembra no termo, no original em francês, que significa travessia, ok? Agora, se você for questionado sobre o que é uma cruzada, aí sim você vai responder o quê? Que foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica para reconquistar qual território da mão dos muçulmanos? Eles querem reconquistar a Terra Santa, né? Eles querem reconquistar aquela região de Jerusalém e adjacências, que hoje a gente chama de Palestina, né? Mas o termo Palestina é um termo controverso, tá? A gente vai estudar esse problema aí, essa problemática do termo Palestina lá na frente. Mas eles querem retomar esses lugares sagrados das mãos dos muçulmanos. Esse é o objetivo principal, esse é o objetivo central e o objetivo oficial. Agora a gente sabe que dentro desse objetivo central, principal, oficial, nós temos outros interesses que estão envolvidos. Nós temos outros grupos, né, sociais que vão ser motivados a participar das cruzadas em função de outras situações. Agora, uma observação importantíssima que a gente tem que fazer aqui nesse momento é que essas motivações religiosas, elas não podem ser minimizadas. Tá? A gente não pode dizer, a cruzada foi só um pretexto, essa questão da religião foi só um pretexto para os caras poderem conquistarem territórios e ampliarem suas rotas comerciais, etc. Não, a gente não pode minimizar nesse nível, porque o peso religioso ele é tão importante quanto a questão econômica ou política nas cruzadas. Tá? A gente não pode esquecer que a gente está num mundo medieval extremamente religioso, onde o teocentrismo ainda é muito presente e onde a mentalidade dessas pessoas ainda é voltada para essa questão religiosa. Então eles levam a sério. Para eles é importante sim, para eles fala de você reconquistar a Terra Santa, que está na mão dos chamados infiéis, porque a igreja chama os muçulmanos de infiéis. Então trata-se de você recuperar esses lugares sagrados das mãos dos infiéis. Então eles vão ver isso como uma guerra santa? Sim. Eles vão dar uma importância religiosa? Sim. Além dos outros interesses que estão envolvidos. Então por isso a gente não pode minimizar essa questão religiosa, a gente tem que saber que ela está no mesmo plano que as demais, ok? Mas quais são as demais? Quais são as demais questões que estão envolvidas? O que faz um burguês participar das cruzadas? O que faz um nobre participar das cruzadas?
O que faz o povo participar das cruzadas? O que faz a igreja estimular as pessoas a participarem das cruzadas? Tudo isso vai ser um motivo para que as pessoas acreditem que aquela guerra é necessária e que vale a pena você participar, né? Os burgueses, por exemplo, os burgueses eles querem abertura de rotas comerciais. Os burgueses veem nas cruzadas a possibilidade de você retomar rotas comerciais ali na região do Mar Mediterrâneo, interligando novamente o Ocidente com o Oriente e retomando áreas que agora estão sob domínio muçulmano, né, que foram conquistadas no processo de expansão islâmica. Então isso é um ponto, eu quero rotas comerciais. Eu quero acessar essas rotas comerciais do Mar Mediterrâneo. E as cruzadas são a possibilidade de a gente fazer isso. Claro que acessando essas rotas comerciais, principalmente o pessoal da Península Itálica, eles vão poder conquistar os entrepostos comerciais que eles querem, eles vão poder ter acesso aos produtos orientais e ao comércio de produtos orientais da forma como eles querem, para lucrar de forma extraordinária realmente com a venda desses produtos. Então, os burgueses veem nas cruzadas a possibilidade de você ter todas essas compensações. Abertura de rotas comerciais, acesso a esses produtos orientais, interligação desse Oriente com o Ocidente nessa questão comercial. E os monarcas? Os monarcas também veem as cruzadas como algo interessante. Afinal de contas, todo monarca quer o quê? Todo monarca quer poder. E as cruzadas são a possibilidade desses monarcas ampliarem o seu poder. E a igreja? A igreja tem interesse nas cruzadas porque desde 1054 nós temos uma divisão no cristianismo, que é o cisma do Oriente. Então nós temos os católicos apostólicos romanos para um lado, católicos ocidentais, seguindo o Papa, e nós temos os católicos ortodoxos para o outro, seguindo o Patriarca de Constantinopla. Então as cruzadas são uma possibilidade da igreja unir essa cristandade de novo, unir os cristãos do Oriente com os cristãos do Ocidente. E além de tudo, uma outra coisa importantíssima que a igreja pode fazer com as cruzadas é redirecionar o ímpeto guerreiro. Como assim redirecionar o ímpeto guerreiro? Esses nobres muitas vezes guerreavam entre si. Esses nobres muitas vezes atacavam uns aos outros. E a igreja fez todo um trabalho para ver se ela conseguia minimizar isso, mas não teve muito êxito nisso. As cruzadas são a possibilidade de redirecionar esse ímpeto guerreiro dessa nobreza para fora do mundo cristão, teoricamente. Né? Redirecionar esse ímpeto guerreiro para os infiéis, para os muçulmanos, para aqueles que a igreja considera inimigos, ao invés desses nobres ficarem guerreando entre si. Então isso também é interessante para a igreja. E os nobres? O que faz um nobre participar das cruzadas? Muitos nobres eram prejudicados pelo costume de primogenitura. O que é esse costume de primogenitura? É o direito que o filho mais velho tem de receber os territórios da família. Né? O filho mais velho herdava os bens da família, herdava os territórios, e os demais filhos? Os demais filhos tinham outras possibilidades de ascensão. Quais eram? Ou o cara ganhava aqueles torneios. O que eram os torneios? Os torneios eram batalhas campais, que os nobres faziam isso. Os cavaleiros faziam batalhas campais, e nessas batalhas campais, eles recebiam grandes prêmios, eles adquiriam prestígio, eles ganhavam fortuna. Então é uma possibilidade de você ascender socialmente nos torneios. Além disso, você pode trabalhar como mercenário, alguém te contrata para trabalhar numa guerra, você vai trabalhar, vai guerrear como mercenário, ganhando para isso. Ou você pode conseguir um bom casamento com uma garota da nobreza, que está numa família boa, que tem uma ascensão legal, aí você também pode ascender através desses casamentos utilitários. Isso é o que o nobre também pode fazer. Só que muitos nobres não conseguiu nada disso. Ele não é o primogênito, ele não conseguiu nada disso. Ele vai fazer o que da vida dele? Ele vai ficar sequestrando pessoas para depois cobrar o resgate, e ele vai também ficar assaltando as estradas. Ou seja, para esses nobres que estão sem perspectiva, as cruzadas são a possibilidade de você conquistar terras. Por isso, muitos desses nobres vão se dedicar e vão se envolver e vão participar das cruzadas, porque elas vão oferecer essa outra perspectiva. E o povo? O povo acredita que vai conquistar uma vida melhor. O povo acredita que eles vão ter também novas perspectivas. E há uma preocupação, não só da igreja, como também do poder político nesse momento, de também direcionar essa massa que está marginalizada, essa massa que acaba ficando tendente a participar de revoltas populares, de se envolver em movimentos heréticos. Há uma preocupação também de direcionar essa massa para fora. Ter a possibilidade de essa grande massa que está marginalizada ter também outras perspectivas. Então o povo tem essa possibilidade, o povo vê nas cruzadas também essa possibilidade. Por isso, além da questão religiosa, como a gente já falou aqui. Então tudo isso está envolvido nas cruzadas,
Todos esses fatores ajudam a explicar por que as cruzadas aconteceram e por que essas pessoas participaram das cruzadas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Tô te esperando, www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!